Shalom, amados, aqui é a pastora Keila. Nós estamos numa campanha de oração de 40 dias, clamando pelo arrependimento da igreja. E essa madrugada, depois das minhas orações, eu voltei a dormir e eu tive um sonho. E eu gostaria de compartilhar este sonho com vocês. Eu sonhei que eu estava numa igreja muito simples, de chão batido. Eu entrava nessa igreja, eu não conhecia aquele pastor, eu me assentei ali naquele lugar e eu percebi que à frente daquela igreja tinha uma outra igreja nas mesmas condições, uma igreja pequena, o povo se reunia parte ao relento e parte dentro de um salão muito pequeno, e eu percebi que essa condição era mais ou menos de todas as igrejas ali no local. E de repente eu vi que aquele lugar onde eu estava era o lugar das crianças, na cobertura. Então eu saí para o lado de fora e comecei a procurar uma cadeira para me assentar, e as cadeiras estavam em estado muito ruim, algumas quebradas, enfim. A dificuldade era muito grande de se reunir ali naquele lugar. E de repente eu vi uma pessoa entrando, um líder que era muito conhecido, e eu cheguei para ele e falei: escuta, essa aqui é a tua igreja? Aonde que está aquela igreja grande, boa, abastada que vocês tinham? E ele me disse: nós perdemos aquela igreja. Eu falei: como assim? É que o templo foi desapropriado para que se formasse um hospital. A comunidade achou mais útil um hospital do que uma igreja. Eu disse: mas como que vocês deixaram isso acontecer? Quem construiu aquele templo foi o meu pai. Eu lembro o sacrifício dele, o sacrifício dos irmãos para construir aquela igreja, e vocês entregaram esse templo. Ele disse: não, você não está entendendo. Parte da igreja achou que era mais útil ser um hospital. Irmãos, eu comecei a chorar, e eu chorava convulsivamente. E eu dizia: eu não vou deixar isso desta maneira, eu vou escrever um artigo e eu vou colocar no jornal. E eu comecei a escrever esse artigo, e o título era: Alerta, comunistas desapropriam igreja. E foi aí que eu acordei. E quando eu acordei, eu muito angustiada, entristecida, eu comecei a orar e perguntar ao Senhor: Senhor, que sonho ruim, que sonho terrível. E o Senhor me disse: é desta maneira que será, se a igreja brasileira não se converter. Então o Senhor me fez lembrar de Laodiceia, e o estado que a igreja brasileira se encontra hoje é este. Olha o que diz a igreja: estou rica, conquistei riquezas, não preciso de mais nada, contudo não reconhece que és miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nu. Esse é o estado que está a igreja brasileira. Ela se considera rica por causa dos seus templos suntuosos, mas ela está cega, sem visão espiritual, e ela está nu porque está cheio de pecado. Amados, se os pastores não se arrependerem, já houve tempo de arrependimento, amados. Já era para essa igreja estar sendo limpa e purificada. Aquilo que eles estão preservando, aquilo que eles estão guardando, que é o patrimônio físico, o dinheiro, porque eles só estão se preocupando com o material, estão abandonando a igreja, que são os filhos. Estão abandonando no pecado, não estão corrigindo, não estão limpando, não estão cuidando, estão tosqueando as ovelhas, tirando a sua gordura para benefício seu e do seu ministério. Não trabalham pela obra e pelo reino de Deus, mas trabalham por si mesmos. Pois bem, assim diz o Senhor: aquilo que vocês cuidam tanto, que é o patrimônio material, te será tomado. Te será tomado, vocês perderão todo o patrimônio que vocês estão zelando em cuidar. Em vez de cuidar de patrimônio, vocês teriam que estar cuidando da minha igreja, diz o Senhor. Amados, isto é sério. Se a igreja não se posicionar, o comunismo vai voltar nesse país.
Vocês vão ter que se reunir, nós teremos que nos reunir em chão batido. Vamos ter que nos reunir em lugares precários. E as igrejas vão ser transformadas em instituições do Estado. Ainda há tempo de arrependimento. É hora, amados. É hora. Vamos nos consertar com o Senhor. Em nome de Jesus.